Segundo capítulo, sobre meditação. Acalmar a mente significa encontrar o equilíbrio correto. Se você tentar forçar a sua mente em demasia, ela irá longe demais. Se você não se esforçar o suficiente, ela não irá chegar lá. Ela perde o ponto de equilíbrio. Normalmente, a mente não está tranquila, ela está se movendo o tempo todo, lhe falta força. Fortalecer a mente e fortalecer o corpo não é a mesma coisa. Para fortalecer o corpo necessitamos exercitá-lo, mas para fortalecer a mente significa fazer com que ela fique em paz, que não fique pensando acerca disto ou aquilo. Para a maioria das pessoas, a mente nunca esteve em paz. Ela nunca teve a energia de samadhi. Por isso devemos colocá-la dentro dos limites. Sentarmos em meditação, permanecendo com aquele que sabe apenas. Se forçarmos a nossa respiração para que seja muito longa ou muito curta, não estaremos em equilíbrio. A mente não ficará em paz. É o mesmo quando usamos uma máquina de costura com pedal pela primeira vez. Inicialmente praticamos somente com o pedal, de forma a ajustar nossa coordenação, antes que costuremos alguma coisa. Acompanhar a respiração é parecido. Nós não nos preocupamos se ela é longa ou curta, fraca ou forte. Nós somente a observamos. Deixamos que seja como deve ser e acompanhamos a respiração natural. Quando ela estiver equilibrada, tomamos a respiração como nosso objeto de meditação. Quando inspiramos, o começo da respiração está na ponta do nariz, o meio da respiração está no peito e o final da respiração está no abdômen. Esse é o caminho da respiração. Quando expiramos, o início da respiração está no abdômen, o meio no peito e o final na ponta do nariz. Simplesmente observamos o caminho da respiração no nariz, no peito e no abdômen. Notamos esses 3 pontos de forma a fazer com que a mente fique estável, para conter a atividade mental de tal forma que a atenção plena e a plena consciência possam surgir com facilidade. Quando formos capazes de notar esses 3 pontos, poderemos soltá-los e notar a inspiração e a expiração, concentrando exclusivamente na ponta do nariz ou no lábio superior, onde o ar toca quando entra e sai. Nós não precisamos seguir a respiração, simplesmente estabelecemos a atenção plena à nossa frente. E notamos a respiração nesse único ponto, entrando, saindo. Não há necessidade de pensar acerca de algo especial. Agora concentre-se nessa simples tarefa, mantendo continuamente a mente atenta. Não há nada mais a ser feito, somente inspirar e expirar. Em pouco tempo a mente ficará tranquila, a respiração mais sutil. A mente e o corpo se tornam leves. Esse é o caminho correto para a tarefa de meditação. Quando estamos sentados em meditação, a mente se torna refinada, mas em qualquer estado em que ela se encontre, devemos tentar ter consciência dele, conhecê-lo. A atividade mental está ali junto com a tranquilidade. Existe vitakka. Vitakka é a ação de trazer a mente para o tema da contemplação. Se não existe muita atenção plena, não haverá muito vitakka. Então, vikara, a contemplação em torno daquele tema, segue. Várias impressões mentais, mais fracas, podem surgir de tempo em tempos, mas a nossa plena consciência é o mais importante. Não importa o que esteja acontecendo, nós temos conhecimento disso continuamente. À medida que nos aprofundamos, estamos constantemente conscientes do estado em que se encontra a nossa meditação, sabendo se a mente está ou não firmemente estabelecida. Dessa forma, ambos, a concentração e a atenção plena, estarão presentes.
Ter uma mente tranquila não quer dizer que nada está acontecendo. As impressões mentais continuam surgindo. Por exemplo, quando falamos sobre o primeiro nível de absorção, dizemos que ele possui 5 fatores. Juntamente com Vitakka e Vikara, o êxtase e a felicidade surgem. Essas 4 coisas estão todas juntas na mente que se formou na tranquilidade. Elas são como um estado único. O 5º fator é a unificação da mente em um só ponto. Você deve estar perguntando a si mesmo como pode haver a unificação quando também existem esses outros fatores. Isto ocorre porque eles ficam todos unificados, com base na tranquilidade e no afastamento. Juntos, eles são chamados de estado de Samadhi. Eles não são estados do cotidiano da mente. Eles são fatores de absorção. Existem essas 5 características, mas elas não perturbam a tranquilidade básica. Existe Vitakka, mas ela não perturba a mente. Vikara, o êxtase e a felicidade, mas não perturbam a mente. Portanto, a mente e esses fatores estão como se fossem uma coisa só. Assim é o primeiro nível de absorção. Nós não precisamos chamá-los de primeiro dhyana, segundo dhyana, terceiro dhyana e assim por diante. Vamos chamá-lo apenas de uma mente tranquila. Conforme a mente vai progressivamente se acalmando, ela irá dispensar Vitakka e Vikara. Sentimentos intensos de êxtase podem surgir, lágrimas podem aflorar, mas conforme o Samadhi se aprofunda, o êxtase também é descartado, ficando somente a felicidade e a unificação da mente em um só ponto, até que finalmente mesmo a felicidade se vai, e a mente atinge o ponto mais elevado de refinamento. Existe apenas equanimidade e unificação da mente. Todo o demais foi deixado para trás. A mente permanece imóvel. Uma vez que a mente esteja tranquila, tudo isso pode acontecer. Você não precisa pensar muito a respeito disso. Isso acontece por si mesmo. A isso se chama de a energia de uma mente tranquila. Nesse estado, a mente não está sonolenta. Os 5 obstáculos, desejo sensual, aversão, inquietação, torpor e dúvida foram todos embora. Mas se a energia mental não for forte o suficiente e a atenção plena for fraca, ocasionalmente surgirão impressões mentais intrusas. A mente está tranquila, mas é como se houvesse uma névoa dentro dessa tranquilidade. Não é um tipo de sonolência comum, no entanto, algumas impressões irão se manifestar. Talvez ouçamos um som, ou vejamos um cachorro, ou outra coisa. Não está absolutamente claro, mas também não é um sonho. Isso ocorre porque os 5 fatores se tornaram desequilibrados e fracos. A mente tem a tendência de nos pregar peças nesses níveis de tranquilidade. Imagens podem surgir certas vezes quando a mente está nesse estado, através de qualquer um dos sentidos, e o meditador poderá não ser capaz de identificar o que exatamente está acontecendo. Estou dormindo? Não. É um sonho? Não. Essas impressões surgem a partir de um tipo de tranquilidade média. Mas se a mente estiver verdadeiramente tranquila e cristalina, não teremos dúvidas acerca das várias impressões mentais ou imagens que surgirem. Questões como: eu fiquei à deriva? Eu estava dormindo? Eu me perdi? Não surgem, pois elas são as características de uma mente que ainda duvida. Eu estou dormindo ou acordado? Aqui está confuso. Essa é a mente que está ficando perdida nos seus humores. É como a lua se escondendo atrás de uma nuvem. Você ainda pode ver a lua, mas as nuvens que a cobrem fazem com que ela não possa ser vista com clareza. Não é como a lua que surgiu por detrás das nuvens, clara, bem definida e brilhante. Quando a mente está tranquila e com a atenção plena firmemente estabelecida,
não haverá dúvida em relação aos vários fenômenos que encontramos. A mente terá verdadeiramente superado os obstáculos. Conheceremos com clareza como na verdade é tudo aquilo que surgir na mente. Não teremos dúvida, porque a mente está clara e luminosa. A mente que alcança o Samadhi é assim. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade em entrar em Samadhi, porque estes não convêm às suas inclinações. O Samadhi existe, mas não é forte ou firme. Mas a pessoa pode alcançar a paz através da sabedoria, contemplando e vendo a verdade das coisas, solucionando os problemas por esse caminho. Isso é a utilização da sabedoria ao invés do poder de Samadhi. Para alcançar a tranquilidade na prática, não é necessário sentar em meditação. Somente pergunte a si mesmo: ei, o que é isso? E solucione o seu problema exatamente nesse momento. Assim é uma pessoa sábia. Talvez ela realmente não consiga atingir níveis elevados de Samadhi, embora ela desenvolva algo o suficiente para cultivar a sabedoria. É a diferença entre cultivar arroz e cultivar milho. A pessoa pode depender mais de arroz do que de milho para o seu sustento. A nossa prática pode ser assim. Dependemos mais da sabedoria para solucionar os problemas. Quando vemos a verdade, a paz surge. As duas formas não são iguais. Algumas pessoas possuem insight e sólida sabedoria, mas não possuem muito samadhi. Quando elas sentam para meditar, elas não ficam muito tranquilas. Elas tendem a pensar muito, contemplando isso ou aquilo, até que finalmente elas contemplam a felicidade e o sofrimento e enxergam neles a verdade. Algumas se inclinam mais para isso do que samadhi, quer seja em pé, caminhando, sentado ou deitado. A iluminação do Dhamma poderá acontecer. Vendo e abandonando, elas alcançam a paz. Elas alcançam a paz conhecendo a verdade, sem ter qualquer dúvida, porque elas a viram por si mesmas. Outras pessoas possuem somente pouca sabedoria, mas o seu samadhi é bastante sólido. Elas podem entrar em profundo samadhi rapidamente, mas não tendo muita sabedoria. Elas não conseguem agarrar as suas impurezas, como um touro pelos chifres. Elas não as conhecem, elas fogem, elas não conseguem resolver os seus problemas. Mas independente da abordagem que usamos, precisamos eliminar a maneira incorreta de pensar, deixando ficar somente o entendimento correto. Precisamos eliminar a confusão, deixando somente a paz. De ambas as maneiras chegaremos ao mesmo lugar. Existem esses dois aspectos da prática, mas essas duas coisas, tranquilidade e insight, caminham juntas. Não podemos eliminar nenhuma delas, elas precisam ir juntas. Aquilo que inspeciona os vários fatores que surgem na mente é sati, a atenção plena. Sati é uma condição que, através da prática, pode auxiliar outros fatores a surgirem. Sati é vida. Sempre que não tivermos sati, quando formos desatentos, é como se estivéssemos mortos. Se não temos sati, então o que falamos e fazemos não possui nenhum significado. Sati é simplesmente recordação da mente em si mesma. É a causa do surgimento da plena consciência e da sabedoria. Quaisquer virtudes que tenhamos cultivado serão imperfeitas se lhe faltar sati. Sati é o que observa quando estamos em pé, caminhando, sentados ou deitados. Mesmo quando não estamos mais em samadhi, sati deveria estar sempre presente. Tomamos cuidado com qualquer coisa que façamos. Uma sensação de vergonha irá surgir. Ficaremos envergonhados das coisas que fazemos e que não são corretas. Conforme a vergonha aumenta, o nosso autocontrole também aumenta.
Quando nosso autocontrole aumenta, a desatenção irá desaparecer. Mesmo que não sentemos em meditação, esses fatores estarão presentes na mente. E isso surge devido ao fato de cultivarmos sati. Desenvolvam sati. Esse é o Dhamma que inspeciona o trabalho que estamos fazendo ou que fizemos no passado. Ele tem utilidade. Devemos nos conhecer o tempo todo. Se nos conhecermos dessa forma, o certo irá se distinguir do errado, o caminho irá se tornar claro e o motivo para toda vergonha irá se dissolver, a sabedoria irá surgir. Podemos resumir toda a prática em virtude, concentração e sabedoria. Ter autocontrole, isso é virtude. O firme estabelecimento da mente dentro desse controle é concentração. Para completar, o conhecimento amplo dentro da atividade na qual estamos engajados é sabedoria. A prática, em resumo, é apenas virtude, concentração e sabedoria, ou em outras palavras, o caminho. Não existe outra alternativa.